Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é sexta, 15 de dezembro de 2023 e este é o seu Diário Econômico. A mudança de postura do Fed na quarta segue reverberando nos mercados. Positivamente, é claro. Dólar fraco, bolsas e commodities para frente foi o que a gente viu, com juros futuros para baixo. A conduta mais cautelosa do BC europeu e inglês ontem não conseguiu estragar essa festa. Por lá eles ainda parecem resistir às especulações sobre cortes antecipados de taxas, mas a gente também sabe que é difícil desviar do Fed por muito tempo. Quando o Fed cortar, não vai estar muito longe do momento deles cortarem também, se é que o BC europeu, por exemplo, não vai cortar os juros antes. Mas enfim. De qualquer forma, foi interessante de ver ontem como essas divergências de atitudes dos BCs têm feito preço principalmente nas moedas. O euro e o pound, por exemplo, valorizaram mais do que muita moeda de país emergente que são mais cíclicas. Só que no final do dia, os ativos brasileiros, que são cíclicos também, não conseguiram participar totalmente desse otimismo lá de fora. Eles abriram melhorando bem, como eu esperava, mas jogaram água no nosso chope. Na verdade, eu realmente não achava que seria novidade para alguém, mas fez preço o fato do nosso Congresso aqui ter derrubado o veto do presidente Lula sobre a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores. Talvez a preocupação do mercado tenha sido a larga margem de votos. No Senado foram 60 votos contra o governo e 13 a favor. E já na Câmara o resultado foi 378 a 78. Outra possível novidade para os analistas e para o mercado foi a inclusão no projeto de um dispositivo que reduz a alíquota previdenciária das prefeituras de municípios de menor porte, que vai acabar custando para o governo perto de 10 bilhões por ano e vai aumentar o furo das contas do ano que vem. De qualquer forma, só para vocês saberem, a continuidade agora da desoneração da folha vai custar 25 bilhões de reais para o fiscal do ano que vem e que não estavam ali no nosso orçamento. O governo contava com essa receita. Disse o ministro Haddad que o governo vai mais uma vez buscar a ajuda do judiciário para reverter essa derrota. Em paralelo, eles também vão encaminhar para o Congresso uma proposta de redução mais gradual da desoneração como uma medida compensatória. Outra receita prevista para 24 e que não foi recebida pelo ministro Haddad foram os 10 bilhões de reais da proposta de alterações no JCP que estavam acopladas na medida provisória das subvenções do ICMS. E o governo vai tomar medidas administrativas ainda esse ano também para tentar compensar isso. Em compensação, os presidentes das duas casas no Congresso trabalharam em favor da votação da MP das subvenções, que tem potencial arrecadatório de 35 bilhões de reais nas contas do governo, é bem importante. E também da aprovação definitiva da tributária, que aliás, sempre lembrando, porque muita gente esquece ou não sabe, ela ainda depende de várias leis complementares que vão regulamentar de fato a reforma e que só vão ser discutidas e votadas em 2024. Falando de agenda econômica, de ontem para hoje saíram os dados de atividade da China, confirmando a continuidade da recuperação, mas com as fragilidades que tem segurado o gigante chinês há um tempo. Os setores tinham uma base baixa do ano anterior, o que já ajudava a gente ter um crescimento bom agora. Mas os números do Festival de Compras chinês, conhecido por Duplo 11, por exemplo, falando de varejo aí, aliás, ele chama Duplo 11 por ser 11 do 11 esse festival, tinham ficado aquém das expectativas do que desenharia varejo mais fraco. Agora, falando do ano que vem sobre China, a expectativa é que o governo coloque a meta de crescimento em 5%, mas o mercado tem revisado esse número para 4,5% há um tempo. Realmente, China parece recuperar para o ano que vem, mas tem todas essas fragilidades que continuam colocando dúvidas na cabeça dos analistas. E para terminar, hoje teria o dado de atividade do BC de outubro, o IBCBR, que tem um bom fit com o PIB, mas eles postergaram mais uma vez agora para o dia 20. De qualquer forma, a gente chega numa queda estimada aí de 0,5% contra setembro, depois do varejo ter vindo fraco de fato ontem. O resumo setorial de outubro do Brasil foi mais ou menos assim. A indústria ficou no 0 a 0 e o setor de serviços e o varejo foram para o negativo, indicando então mais um passo na desaceleração do nosso PIB. A gente estima de fato um PIB do quarto TRI no campo negativo versus o terceiro. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.